Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa conversa vai ser rapidinha e vai ser sobre planejamento do homeschool, tá bom? Então, nós estamos encerrando aí o ano de 2020, vamos iniciar o ano de 2021 e eu quero mostrar para vocês como que eu estou me organizando aqui, preparando as coisas para o ano letivo das crianças em 2021. Eu vou mostrar para vocês o que eu tenho feito, dar algumas diquinhas sobre planejamento, sobre rotina. Fica comigo até no final do vídeo para você ver essas dicas, tá joia? A primeira coisa que eu faço quando eu vou organizar o planejamento das crianças, eu entro no site da Base Nacional Comum Curricular e eu digito lá, né, BNCC, e o site ele tem disponível a opção de navegar. Então eu não vou atrás do PDF, vou no próprio navegação mesmo online e eu vou na série equivalente aos meus filhos. Por exemplo, o Pedro está no equivalente ao segundo ano do fundamental. Então eu entro lá no fundamental, no segundo ano e vou olhando cada competência de cada ano e vou fazendo uma lista. Depois que essa minha lista tá completinha, aí eu vou ticando, eu faço uma lista de tudo que ele precisa aprender. Aí eu vou ticando aquilo que ele já domina. Então, aquilo que ele já domina, eu coloco bem no início do ano como uma revisão. Aquilo que ele ainda não domina, aí eu divido em 4 partes, que seriam quatro bimestres, né? E dentro desses 4 bimestres, então, fica dividido todo o conteúdo dele do ano letivo, ok? Depois que está dividido por bimestre, eu faço uma nova divisão por semana, porque o meu bimestre aqui eu trabalho cerca de 10 semanas, né? Um cronograma geral. Então, aí eu divido o conteúdo bimestral por 10 semanas. Depois que eu faço essa divisão por semana, aí que eu vou para o planejamento diário. Mas esse planejamento diário, eu não faço ele todo no início do ano. Por quê? Porque pode acontecer de no decorrer do tempo eu ver que aquele conteúdo não precisava de tanto tempo assim para ser aprendido, como também pode acontecer o inverso. Eu ver que eu deixei pouco tempo para um conteúdo que ele tá tendo um pouco de dificuldade. Então, caso precise, eu volto naquele conteúdo até que ele consiga dominar. Então, assim, o que eu faço no início do ano não é algo fixo, né? É só um esquema. E depois, no decorrer do ano, que eu vou sentindo aquilo que eu preciso investir mais tempo e aquilo que eu posso já correr um pouco mais, tá bom? Então, eu faço dessa forma, de cada filho, faço um planejamento anual para um planejamento anual para o outro e um planejamento anual para o outro, certo? Então, fica muito mais fácil de eu me organizar dentro dos bimestres. Mas todo ano eu gosto de fazer uma revisãozinha do ano anterior para a gente dar uma relembrada, né? Que fica um tempinho parado, só para eu fazer um diagnóstico se eles ainda estão se lembrando dos conteúdos que a gente viu no ano anterior. Bom, como vocês que já acompanham a gente aqui do Home Escolarizando sabe, eu tenho 3 filhos em idade escolar, né? Então, eu tenho 3 séries diferentes para acompanhar. O Pedro tá no segundo esse ano de 2021, o Murilo vai entrar no quarto e a Sofia já vai fazer o 7º ano. A Sofia já é no Fundamental 2. E sempre eu procuro trabalhar com a Base Nacional Comum Curricular. Relembrando isso, eu já conversei com vocês outras vezes. Eu trabalho com a Base Nacional Comum Curricular, porque para mim é uma segurança, né? Dado a situação do nosso país, né? Que a gente ainda não tem uma legislação específica, não no estado que eu moro, por enquanto. Então, eu me sinto muito segura trabalhando dessa forma, né? Claro que eu não faço uma metodologia totalmente escolarizada, o método que a gente usa aqui em casa não é o tradicional, apesar da gente seguir a Base Nacional Comum Curricular, eu faço o método misto, né? Eu faço o estudo de unidades e eu pego algumas coisinhas do método tradicional. Então, como que eu faço com esse estudo de unidades? As disciplinas de língua portuguesa e as disciplinas de matemática, elas são muito diferentes nessas séries, né?
Porque o segundo ano faz parte do ciclo de alfabetização. Então, o Pedro ainda está no processo de alfabetização, né? Ele está avançando nisso. O Murilo, ele já está completamente alfabetizado. E a Sofia, como eu já mencionei, ela está no Fundamental 2. Então, assim, os conteúdos dela de língua portuguesa já tem uma gramática um pouco mais apurada do que no Murilo, que é só uma introdução à parte gramatical da nossa língua mesmo. E a matemática também é muito diferente, né? São etapas muito distintas. Então, eu tiro um tempinho do dia para trabalhar separado. A Sofia e o Murilo, eles já conseguiram atingir uma autonomia, um autodidatismo nessas matérias. Então, eu separo o conteúdo para eles e eles sentam sozinhos e só me chamam se precisarem de alguma ajuda. Com o Pedro, eu ainda acompanho. Até eles estarem no terceiro ano, eu gosto de acompanhar, porque é uma base, né, gente? Então, assim, quando a gente constrói uma base sólida, aquilo que a criança vai construir em cima vai ficar muito mais bem feito. Então, até o terceiro ano, eu tenho o hábito de acompanhar bem de pertinho e depois eu vou soltando um pouquinho. Então, eu pego eles no mesmo horário do dia, mas aí cada um com as suas coisinhas. A Sofia fica com as atividades dela, o Murilo com as atividades dele que eu separei naquele dia, e aí eu foco no Pedro para ajudá-lo, né? Foco no Pedro mais ou menos, que às vezes eu tenho que dar uma atenção pro Samuel também. Mas a minha atenção no homeschool ali tá direcionada pro Pedro. Nesse tempo, é coisa pequena, tá? Eu tiro meia hora para língua portuguesa e meia hora para matemática. É um tempinho breve, eles fazem uma atividade pequena e aí a gente vai para a unidade. Dentro da unidade eu trabalho toda a ciência, tanto ciências naturais, né, história e geografia. Aí eu trabalho com os três ao mesmo tempo. Como que eu faço isso? Eu pego um tema que é da grade de algum, muitas vezes acontece de calhar e ser o mesmo tema. Por exemplo, eu ainda vou concluir a unidade da água, que eu comecei no ano passado, e dentro daquela unidade da água, a Sofia vai aprofundar bastante, o Murilo vai até o nível que dá, e eu vou aproveitar bastante coisa para o Pedro, de noção, porque dentro da unidade eu faço muita atividade concreta, né? Então, ali dentro eu trabalho as ciências, trabalho artes, trabalho inglês, tudo dentro daquela unidade. E eu não tenho um tempo determinado pela unidade. Eu pego aquela lista de conteúdos que eu já mencionei para vocês nesse vídeo e vou ticando. Então agora a gente precisa trabalhar os planetas. E aí vamos fazer uma unidade sobre planetas. Algumas vezes eu faço umas unidades que não tem nada a ver com a Base Nacional Comum Curricular, mas é do interesse deles, né? Algo que eles estão muito interessados em aprender. Aí eu não perco a oportunidade, eu dou uma pausa no currículo e vou atender a curiosidade dos meus filhos, porque o estudo fica muito prazeroso e flui. E tem sido assim, gente. A experiência que eu tenho tido trabalhando dessa forma é que eu termino o ano letivo bem antes do que eu planejo, né? Consigo fazer algumas outras coisas à parte, né? Alguns estudos bíblicos à parte, algumas coisas temáticas que vão surgindo de curiosidade deles. E o currículo da Base Nacional Comum Curricular a gente também consegue cumprir, né? Existem outras coisas que eu tenho prática de fazer com eles, né? Que é a caligrafia, que é o ditado, que é o exercício diário da tabuada, que são coisas que vão somando no nosso dia a dia, né? Existem também alguns aplicativos que eu uso, algumas coisas que eles fazem no computador e a parte da leitura, né? O hábito de leitura e de alguns jogos educativos. Mas isso aí tudo é plus. Dentro, assim, do planejamento mesmo do homeschool, fica dessa forma que eu expliquei para vocês. Eu uso a Base Nacional Comum Curricular como um norte, trabalho português e matemática separado com cada um e depois trabalho as unidades para trabalhar as matérias de ciências, história e geografia. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora do que eu já fiz.
e depois a gente pode conversar mais, se vocês quiserem, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês querem saber, que eu gravo outros vídeos e vou mostrando pra vocês, tá bom? Gente, olha, feliz ano novo pra vocês, boas festas aí de final de ano e que 2021 venha aí com surpresas ainda melhores pra nós. Beijinho, tchau. Gente, então, ó, a primeira coisa que eu organizo é a rotina, tá vendo? Essa rotina deles é a rotina do dia todo, dos 4, né? Do Pedro, do Murilo, da Sofia e do Samuel. Então, aqui é a base da organização, ok? Então, depois que eu tenho isso aqui estruturado, vou pegar aqui e focar na do Pedro, para vocês verem. O meu homeschool acontece aqui, ó, nesse horário de 9h30, que ele vai estudar de 9h30 até 10h30, individual, e das 10h30 às 11h30, a gente faz o estudo de unidades, como eu tinha falado com vocês. As outras atividades, olha, fica aqui, ó, à tarde, que são atividades extras, né? E que pode ser uma brincadeira, uma visita, um passeio, uma aula de alguma coisa. E temos a atividade física, tá bom? Cada um tem sua particularidade, por isso que elas são separadinhas assim. Bom, gente, aqui nessa parte já tá mais focado no homeschool mesmo, né? Aí eu tenho os dias da semana e os horários. Então, das 9h30 às 10 horas, eu trabalho uma disciplina, que seria língua portuguesa. Das 10 até as 10h30, eu trabalho já outra disciplina, que seria matemática. E às 10h30 seria o estudo de unidades. Vou mostrar para vocês que a maioria dos materiais eu mesmo desenvolvo. Alguns materiais estão no nosso site, né? Algumas unidades. E às vezes eu pego algumas coisas da internet também, mas a maioria são materiais feitos para eles mesmos, tá bom? Algumas coisas a gente usa, às vezes eu compro alguma coisa, mas tem bastante coisa que é nossa. Fica aí a dica, pessoal. Beijo!